boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas em ponto, no dia 14 de dezembro. Um dezembro estranho para nós brasileiros. Vai e volta, arrasta para lá, arrasta para cá. Pessoal de São Paulo, grande parte sem luz, vivendo a agonia de um processo de privatização brutal e, obviamente, equivocado. E até o prefeito de São Paulo, veja só, o prefeito de São Paulo pedindo intervenção pública. Logo ele, que era tão favorável aí a que o mercado gerenciasse as coisas, e nós, progressistas, que sempre fomos acusados de retrógrados, né, de nós avisarmos, olha, o mercado não tem condições de fazer determinados serviços, né? E aí São Paulo, a maior cidade do Brasil, o maior estado do Brasil, em termos econômicos, especialmente, sofrendo aí com uma medievalidade imposta, né? Porque sem luz as pessoas voltam basicamente à pré-modernidade, numa situação bastante complicada, e vamos lembrar que esses efeitos são diferentes conforme a classe das pessoas. Ficar sem luz num condomínio fechado, em que você tem dinheiro para comprar geradores, diesel, baterias, é uma coisa. Ficar sem luz na periferia, numa situação bem mais complicada. Então, vamos ficar de alerta nessas situações no nosso horário aqui, que você já conhece, no domingo. Aquele dia que vem antes do reinício do processo de exploração capitalista que se dá na segunda-feira, né? Nesse finalzinho de final de semana, que nem é bem final de semana, como as pessoas dizem que a semana começa no domingo. Tá, contra a outra. Você ainda está com um certo humor, porque não chegou a segunda-feira, você não voltou a ser explorado ainda, e nós estamos nesse horário tentando trazer para vocês algumas questões importantes. Não esquece, em dezembro, a gente está fazendo 4 encontros chamados Cenários de 2026, com 4 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, o maior partido do Brasil, se você quiser. Mas tem o PMDB. O PMDB pode até ser em termos de número, mas em termos de coesão, capacidade de transformação social, o PT ganha de longe, trazendo aqui pessoas que foram chave nesse processo todo, tiveram na cabeça do partido em algum momento para pensar 2026 e nos ajudar a entender essa situação. Então, agradecendo a todo mundo que está aqui, agradecendo você mais uma vez, pedindo aquelas coisas que a gente tem que pedir o tempo todo, né? Então não te esquece de dar like nesse conteúdo, não te esquece de te inscrever nos canais. Esses espaços de mídia alternativa não foram construídos de graça, foram construídos numa simbiose muito forte entre os jornalistas, críticos que ficam do lado de cá e, obviamente, o público que necessitava naquele momento, especialmente ali, depois de 2013, 2014, 2015, 2016, necessitávamos de ferramentas de comunicação que fossem mais ou menos soberanas, ou pelo menos distante daquela relação com a mídia corporativa que nós tínhamos. Então, esse espaço que nós temos aqui, ele é totalmente derivado também da tua vontade e da tua ajuda. Então, continua, tá? Te inscreve nos canais do 247, não te esquece de votar lá no Prêmio IBEST para melhor canal de política que nós estamos concorrendo. E se você, depois de se inscrever nos canais e dar like, você ainda se torna membro, nós agradecemos demais, como a ET Carneiro aqui nos oferecendo isso. Obrigado, ET. E a máquina, e a Magda Maria João Lino Torres, é isso? O João Lino Torres. O YouTube tem ferrado a gente quando tira as máscaras dos nomes, né? Então, agradecendo demais essas duas pessoas que se tornaram membros. Se você puder, faça isso, nos ajuda bastante, nos ajuda a ter condições de enfrentar essa onda de controle sobre o processo de comunicação que a gente vem denunciando há muito tempo. Aliás, todos os canais progressistas estão sentindo uma redução do seu alcance, redução essa que eu imagino já esteja sendo preparada para a época da eleição. Em vez das Big Techs fazerem uma redução drástica dos alcances desses canais lá próximos da eleição, eles já começaram a fazer agora, para ter a desculpa de que isso não foi pela eleição. Já estava sendo pensado, alguma coisinha que eles já fizeram ali. Então, ajude a combater isso, contribua um pouco, compartilhando esse conteúdo também nas suas redes, a gente agradece demais, ok? Dito isso, pedindo seus likes, pedindo suas inscrições, vamos trazer o nosso convidado de hoje, o nosso convidado para falar nesses cenários. Eu acho que vocês já viram pela capa do programa, aqui o nosso querido e eterno deputado José Genuíno,
José Genuíno, que aceitou conversar com a gente neste domingo, depois de ter ido aos protestos, às manifestações que, antes de começar o programa, eu perguntei para ele o que ele tinha pensado. Ele: estou otimista, acho que os números foram bons. José Genuíno, que, para quem não sabe, eu vou ler outra vez. Genuíno, quando eu fiz isso com o Berzoini, me perguntaram quem é que tinha sido o autor do texto que tinha iniciado a entrevista. Sou eu, obviamente, aqui vou fazer contigo também. Esteja tranquilo para corrigir o que quer que você ache que esteja errado, tá? José Genuíno Neto nasceu no sertão do Ceará em 1946 e teve sua trajetória marcada pela resistência à ditadura militar. Aos 18 anos, ingressou na clandestinidade e em 1970 partiu para o sul do Pará, para lutar na guerrilha do Araguaia, uma das principais ações contra a ditadura. Capturado em 1972 pelo Exército, passou 5 anos preso e foi torturado nos porões do regime. Liberado em 1977, retomou a luta pela redemocratização e, após a anistia de 79, tornou-se um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Eleito deputado federal por São Paulo, em 1982, foi sucessivamente reeleito, tornando-se uma das vozes mais combativas da esquerda no Congresso. Durante os 2 primeiros mandatos do presidente Lula, de 2003 a 2010, Genuíno ocupou a presidência do PT entre 2003 e 2005, fazendo parte do núcleo político estratégico ao lado de Zé Dirceu e de Lúcio Soares. Seu nome chegou a ser cogitado para o Ministério da Defesa, mas foi vetado pelos militares que não aceitavam um ex-guerrilheiro no comando. A partir de 2005, Genuíno se tornou um dos principais alvos do que ele e muitos analistas consideram uma perseguição judicial ao PT. Com a explosão do escândalo do Mensalão, foi denunciado por corrupção e formação de quadrilha, acusações que sempre negou veementemente. Renunciou à presidência do partido em 2005 e em 2012 foi condenado pelo Supremo Federal a 6 anos e 11 meses de prisão. Cumpriu 1 ano e 2 meses, sendo posteriormente transferido para a prisão domiciliar, até que em 2014 o STF extinguiu sua pena com base no indulto natalino decretado pela presidente Dilma Rousseff. Em 2020 foi absolvido do crime de falsidade ideológica. Uma coisa interessante, o próprio ministro Dias Toffoli, ministro do STF, declarou em 2023 que votou pela condenação do Genuíno no Mensalão, apesar de considerado completamente ingênuo e inocente. Uma confissão que reforça a tese de perseguição política contra o ex-presidente do PT. Em seus últimos anos, Genuíno tem se dedicado à reflexão política e à produção intelectual. Em 2024, lançou 2 livros importantes, que estão, inclusive, à disposição aí na Amazon. José Genuíno, Uma Vida, entrevista, baseada numa extensa entrevista concedida em 2022 aos editores Sálvio Cotter e Nicodemo Sena, onde narrou sua trajetória desde a guerrilha do Araguaia até a perseguição judicial que sofreu. E Constituinte, Avanços, Heranças e Crises Institucionais, escrito em parceria com a professora Andréa Caldas, no qual recupera suas memórias como deputado constituinte e analisa 36 anos da Constituição de 88. Anteriormente, em 2006, já havia publicado Entre Sonhos e o Poder, fruto das conversas com a jornalista Denise Paraná. Esse é o nosso conhecido e querido José Genuíno, que eu agradeço demais a presença aqui, e já quero, antes de mais nada, te endereçar a nossa primeira pergunta, e aí tu faz uso do tempo como preferires, Genuíno. A pergunta é a seguinte: o senhor participou da Assembleia Nacional Constituinte de 88, momento em que diferentes forças políticas, incluindo a direita liberal organizada, negociaram os rumos da redemocratização. Hoje o PSDB praticamente desapareceu do mapa eleitoral e a extrema-direita bolsonarista está rachada, com os filhos do ex-presidente em guerra contra os antigos aliados, como Valdemar da Costa Neto. Olhando de 1988 para 2025, como o senhor analisa essa fragmentação do campo conservador? Essa desorganização representa uma oportunidade real para a esquerda ou esconde novos perigos que ainda não conseguimos identificar plenamente? Seja muito bem-vindo, José Genuíno, uma boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Fernando. Esconde novos perigos, e eu vou explicar por quê. A ordem constitucional de 88, ela foi violentada para a implementação do modelo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso com as reformas da ordem econômica e as reformas do papel do Estado. A segunda violência contra a ordem constitucional de 88 foi
o golpe de 2016, porque o golpe de 2016 alterou a essência da relação entre os poderes e o papel dos poderes, porque houve um crime de responsabilidade contra a presidente Dilma, que foi um golpe sem crime de responsabilidade. É tanto que ela foi declarada inocente pelas instituições do próprio Estado. Então, a própria ordem constitucional de 88, ela está vivendo uma espécie de crise. Por quê? Porque hoje nós atravessamos uma crise institucional. Essa crise institucional, ela foi agravada, Fernando Horta, pela criminalização da política no início do século XXI, em que a grande mídia, o Supremo Tribunal Federal, a direita liberal, né, ela promoveu uma espécie de criminalização, tendo como alvo o PT. Se enquadra o mensalão, a preparação da Lava Jato, Petrolão e etc. Que era a criminalização do PT, tendo como alvo a guerra contra a corrupção. Esse processo desorganizou a relação institucional dos poderes, porque você tem um crime que não aconteceu e tirou uma presidente eleita. E quando se dá um cavalo de pau na democracia, você tem que retornar ao princípio fundante das instituições democráticas, que é o poder que emana do povo, ou pela via direta ou pela via eleitoral. E eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de crise institucional com um golpe em aberto. O que aconteceu nos 4 anos de Bolsonaro? Uma tutela militar violenta, um aventureiro medíocre, em que a classe dominante quis dar um jeito nos seus interesses, tentando governar com Bolsonaro. Veja as privatizações, a financiarização, o teto de gasto, a mudança na CLT, a relação com os Estados Unidos. Então, nós temos um problema, que é a questão: o Brasil carece de uma reforma política institucional. Os partidos, a execução do orçamento, o sistema eleitoral e partidário e a relação dos poderes. Por quê? Porque a extrema-direita, quem deu o golpe foi a burguesia liberal, dirigida pelo PSDB, principalmente. Agora, quem ganhou o golpe foi a extrema-direita, que nasceu da crise do neoliberalismo. A partir da crise de 2008, o neoliberalismo partiu por uma precarização da vida, dos direitos, da soberania nacional, dos fundos públicos, da ordem econômica, e aí produziu a extrema-direita com aquele discurso do negacionismo, do caos, do medo, da violência que não tem saída, etc, etc. Pois bem, eu acho que nós estamos com esse problema em aberto. Esse problema está em aberto. A relação, por exemplo, hoje a extrema-direita e a velha direita, que tem maioria no Congresso, ela objetiva desidratar, enfraquecer o presidencialismo, que é chefe de Estado e chefe de governo, porque quando o povo vota no presidente, ele acha que está votando numa solução para os seus problemas gerais. Foi assim com Getúlio, com Jango, com Fernando Henrique Cardoso, por causa do Real. Foi assim com Lula 1, 2 e Dilma, e foi assim com Lula em 2022. Então, eu acho que esse é um problema que nós estamos vivendo. O Congresso Nacional dispôs de 50 bi de orçamento, emendas impositivas, emendas com execução autorizada automaticamente, emendas PIX, é uma deformação dessa relação. E o próprio Poder Judiciário, que foi protagonista da criminalização da política, ele estimulou os monstrinhos, e os monstrinhos viraram monstrões, porque a extrema-direita não aceita qualquer tipo de controle. E é da natureza do judiciário estabelecer mecanismos de controle no próprio sistema capitalista. Então, acontece esse problema. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, particularmente, está desempenhando um papel importante na punição dos golpistas, mas, lamentavelmente, olha bem como a situação é delicada. Alguns ministros do Supremo, pelas informações divulgadas, foram consultados sobre o casuísmo da dosimetria. Antes de terminar o julgamento, o Supremo Tribunal Federal não é para negociar, fazer negociação política. E, segundo dizem, participou dessa negociação política, o que é algo extremamente grave. No meu modo de entender, eu acho que o ano de 2026, Horta, está começando em dezembro, com as manifestações contra a dosimetria. Por que a dosimetria tem a ver com a discussão sobre o futuro do Brasil? Porque ela tenta repetir aquilo que
está na nossa história. Vamos mudar alguma coisa para que nada mude. Ou então o andar de cima não pode, tem que ser tratado, entre aspas, como os homens de bem. A ralé pune, mata, esculacha. Os homens de bem, entre aspas, que vêm da colonização, senhores de escravo, donos de terra, cafeicultores, hoje é o agro, banqueiros, etc., etc., são tratados como uma elite. E a maneira como eu acho que a dosimetria reproduz essa tendência histórica que ela é fundamental ser derrotada. Por outro lado, o grande problema, Fernando, é que o PT assinou a Constituição, mas fez um voto simbólico. E aquele voto simbólico estava correto, quando a gente simbolicamente disse que discordava de 5 eixos. A tutela militar, e olha que ela voltou a aparecer. A questão das cláusulas de propriedade que impedia a reforma agrária. Olha o impasse que a gente vive até hoje. A questão dos meios de comunicação, que não mudou, e agora tem as Big Techs. A questão do sistema de justiça, que não foi democratizado. E, por último, a tortura não foi criminalizada como crime imprescritível. Aí tem um problema das convenções que o Brasil assina, e em contradição com a própria legislação nacional, e envolve essa discussão sobre a reparação, a justiça, a reparação, memória, etc. Então, eu estou colocando isso para mostrar que nós atravessamos uma crise política acoplada com a crise econômica e financeira, com a crise ecológica, com uma crise cultural, com uma crise internacional, com a crise do imperialismo americano e uma recolocação do multilateralismo versus a ordem unilateral dirigida pelo Império Americano. Então, nós estamos vivendo um quadro de uma situação de transição num quadro quente, num quadro de uma crise. E eu acho que é nesse sentido que a disputa de 2026 será uma disputa estratégica para se pensar o futuro do país. E, para concluir, Fernando, você sabe que o Brasil tem na sua história grandes oportunidades e grandes farsas. Eu espero que a gente não produza, nessa transição para o Lula 4, uma grande farsa, que é a negociação pelo alto com o projeto da dosimetria. Isso é muito forte, Genuíno, isso que você tá colocando, porque tem um fulcro muito grande na nossa história. Nós realmente, historicamente, sempre fizemos negociações pelo alto para mudar as coisas sem efetivamente mudar nada. E você sinaliza que, no teu entendimento, essa discussão sobre a dosimetria seria mais um desses momentos tristes da nossa história. Mas eu queria te perguntar, numa outra fala forte que tu fizesse aqui, tu achas que estamos ainda com o golpe em aberto? Tu mencionasse isso e muita gente aqui concordou contigo. Ou seja, vivemos um golpe distendido, esses esforços do STF não foram capazes de nos colocar de novo em segurança institucional? É isso que É isso mesmo, Fernando. Nós vivemos um golpe em aberto. Primeiro que a ordem constitucional de 88 foi violentada. E ela foi violentada sem um processo de radicalização da democracia. Em segundo lugar, o golpe em aberto na maneira como se julga os criminosos golpistas. Foi um avanço o Brasil ajustar, até com o seu passado golpista, a legislação penal sobre crime de golpe de Estado. E pegar os 4 estrelas e o presidente da República. Agora, quando se discutiu aquele baixo clero que quebrou os 3 poderes, não se discutia dosimetria, coisa nenhuma. Na hora que entraram os 4 estrelas mais o Bolsonaro, por que entrou na discussão da anistia e da dosimetria? Porque é exatamente aquilo. Vamos fazer um acerto. Essa ideia de acerto que o Juscelino fez com os golpistas e depois os golpistas deram o golpe, esse acerto que foi feito na transição da ditadura para a democracia e não teve eleição direta e se manteve a tutela militar e os militares não foram julgados, os que cometeram crime contra os direitos humanos. E eu acho que esse é um problema que nós do PT, que governamos o Lula 1, 2, Dilma 1 e agora Lula 3, nós não enfrentamos a questão da tutela militar, da soberania do poder civil sobre o aparato militar. E uma grande questão que vai se colocar na agenda do país, Fernando, é o problema de uma nova política de defesa. Quais os parâmetros para uma nova política de defesa? É a guerra interna? É a guerra cultural? É a lei e ordem? Enquanto isso não for devidamente discutido e alterado, nós temos sempre a possibilidade
de uma ameaça, de um pronunciamento. Então, é aquela tutela que pode estar sempre nos ameaçando. Então, eu acho que é um problema. É um problema porque essa extrema-direita, que foi aglutinada em torno do Bolsonaro, e ela tem base social, ela age como querendo dar continuidade ao golpe. Como é que eles vão se comportar na eleição de 2026? E agora, essa tentativa, ela tem um agravante. O papel do imperialismo americano que vai querer interferir nas eleições, como está acontecendo em Honduras, como está acontecendo no Chile, como aconteceu na Argentina, no Equador, e poderá acontecer no Brasil na eleição de 2026. Você abriu espaço aqui para a gente falar um pouco disso. Você foi presidente do PT entre 2013 e 2005, exatamente no início do primeiro governo Lula, quando o partido ainda construía a sua identidade no poder, né? Agora, no terceiro mandato Lula, vemos um governo com certa dificuldade para conquistar amplo apoio popular, enfrentando juros reais estratosféricos de 10% ao ano que travam a economia. Com base na sua experiência naquele período inicial, que também enfrentou resistências e contradições, o que o governo atual deveria aprender com os erros e acertos de 2003 a 2005? É possível reverter esse quadro de baixa popularidade a tempo para as eleições de 2026? É possível, e a conjuntura indicou as posições do presidente Lula a partir da crise do IOF, do tarifaço, do aumento do número de deputados, que na atual crise do modelo neoliberal não dá para você governar sem um clima quente, sem fazer disputa por dentro e por fora das instituições. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, existe uma maioria no Congresso de direita e extrema-direita. Com essa maioria, nós temos que fazer negociação pontual e não uma frente estratégica. A frente estratégica tem que ser com os partidos da esquerda e centro-esquerda. Em terceiro lugar, nós não podemos governar sem fazer um diálogo permanente com a sociedade. Veja a experiência do México, da Colômbia, e também a experiência que a esquerda chilena, com a frente submissa, França submissa, sinaliza um potencial popular capaz de enfrentar a direita do Macron e a extrema-direita xenófoba. Então, eu acho que são caminhos que a gente tem que levar em conta. Por quê? Porque o modelo neoliberal ele tem várias alternativas, Fernando. Primeiro, ele quer governar impondo o seu programa através de constrangimento. Quer dizer, o Lula ganha, mas o programa econômico, financeiro. E aí tem uma questão central que eu deixo claro. Se nós não enfrentarmos a financiarização e o teto de gastos, e o teto de gastos do nosso governo é arcabouço fiscal. Se nós não mexermos no arcabouço fiscal, na meta inflacionária, e se não enfrentarmos a financiarização, que se manifesta nos juros altos, o problema dos juros altos não é o Galípolo, é o sistema financiarizado, é o sistema da oligarquia financeira, que se espalha com outros setores da economia. E é claro que você, para ter um modelo de desenvolvimento econômico autônomo, você tem que ter uma capacidade de investimento. E certos programas sociais, que são fundamentais para a qualidade de vida do povo, você tem que extrapolar o que eles chamam de teto, o tal do ajuste fiscal do arcabouço. Para mim, saúde, educação, emprego, salário mínimo, assistência social, nós não podemos manter essa situação difícil e precarizada. Então, é necessário haver um enfrentamento. E quando você governa, você tem que combinar enfrentamento e diálogo. Negociação e enfrentamento. Eu acho que o modelo de governabilidade que nós adotamos, ele bateu no teto. O modelo de governabilidade que eu defendo é uma governabilidade tensionada. Você faz aliança pontual, mas não se mistura com o status quo. Mas não se dilui na frente ampla do Congresso Nacional. Por exemplo, o que o PT errou em apoiar para a presidência da Câmara o Hugo Mota, vamos deixar isso claro. Nós temos que tirar uma lição disso. Não dá para apoiar um cara inexperiente que foi cria do Eduardo Cunha. Não dá. Você podia até apoiar um cara de direita com base num programa mínimo. Tá certo? Não vai ser oposição ao governo, mas também não vai ser favorável ao governo. Mas não dá para ser oposição ao governo como é o Hugo Mota. Então, eu estou citando o caso do Hugo Mota porque é o mais grave. Também o caso do Senado.
Então, eu acho que esse é um modelo de governabilidade em que a própria liderança do Lula dialogue permanentemente com a sociedade civil. Sem sociedade, sem rua, sem mobilização, nós ficaremos presos a um modelo de oligarquização da política, porque hoje o sistema neoliberal trabalha com duas mãos. Uma mão os juros altos, a outra mão é o Congresso não estabelecer justiça tributária, não mexer nas privatizações, não mexer em avanço dos programas sociais, porque aí eles concordam que o Congresso fique com emendas impositivas, emenda secreta, curral eleitoral e escambau. Porque eles misturam o velho, aparentemente, para eles, e esse novo das big techs, do sistema financeiro, das fintechs, dos aplicativos, dos bancos de investimento, etc. Eu acho que esse é um problema que nós temos que resolver, que eu acho que é crucial, principalmente, Fernando, a partir da crise de 2008. Porque até a crise de 2008 havia espaço para um governo de um reformismo social, que foi o que nós fizemos. Nós não fizemos mudança estrutural no Lula 1, 2 e Dilma 3, e Dilma 1. Mas as reformas sociais foram, vamos dizer assim, aceitas, elas se realizaram. Mas com a crise de 2008, eles apertaram o torniquete e eu acho que nós não respondemos à altura. Você falou duas coisas ali que eu queria retomar rapidinho. A primeira, você acha que Gabriel Galípolo está fazendo tudo que pode no Banco Central para essa redução? Não. Eu acho que o menino de ouro virou bezerro de ouro, para resolver rapidamente isso aí. E a segunda, você acha que o PT, enquanto partido, e o governo, obviamente, e aí são duas coisas diferentes, a gente tem que dizer aqui, mas você acha que os dois estão lidando com essa força das ruas que a esquerda sempre teve de uma forma correta ou estão afastados dessas ruas e precisariam mudar o rumo? Eu acho que ainda estamos afastados. A gente deu uma inflexão, mas ainda estamos afastados. Por quê? E eu vivi essa experiência, Fernando, e faço aqui uma autocrítica, franca, sincera. Quando o PT chegou ao governo, o PT tinha que ser constituído com autonomia em relação ao governo. O governo é mais amplo do que o PT vai ter uma autonomia para propor, para apoiar, para fiscalizar e para criticar. E eu acho que eu devia ter feito isso mais insistentemente quando eu fui presidente do PT. Nós tensionávamos em algumas questões sem fazer a disputa política. Eu acho que a situação chegou a um ponto que o PT tem que ter mais autonomia. Por exemplo, eu acho que a gente tem que separar o que é aliança estratégica, que é o polo dinâmico das alianças, e o que é aliança pontual eleitoral. Com o Centrão, com o setor de centro, você faz aliança pontual. Com os partidos de esquerda e centro-esquerda, você tem que construir um bloco mais estratégico, que é um polo dinâmico, para ter definições mais estratégicas em relação, por exemplo, à financiarização, big techs, em relação ao modelo de privatização. Algumas privatizações a gente podia ter revisto, principalmente no caso da Eletrobras. A questão, por exemplo, da reforma agrária, dos investimentos nesse terreno. A questão de manter a vinculação constitucional da saúde, educação e salário mínimo. A questão, por exemplo, de não aceitar a discussão de reforma administrativa. Eu acho que, tanto na minha experiência em 2003, 2004, 2005, como na experiência de agora, o PT tem que ter construído uma autonomia, não é para detonar o governo, é para ter uma atividade mais dinâmica e contribuir mais. Só bater palma para o governo não é o melhor caminho. Então, eu acho que é necessário essa dinâmica. E essa dinâmica ajuda muito mais o governo. Eu defendo claramente uma coisa, para deixar claro, Fernando. O PT tem que ficar à esquerda do governo, mas agora o Lula é que está à esquerda do PT. É verdade, eu tenho dito isso também. Parece às vezes que o presidente é o mais à esquerda que nós podemos chegar, porque a gente olha o conjunto de ministros e os ministros estão à direita do presidente Lula. E isso não necessariamente não é bom, não. Deixa a gente mudar um pouquinho o foco aqui, meu caro. Como alguém que lutou pela soberania nacional, como tu lutasse, como alguém que tem denunciado essa tutela militar que se denunciou aqui sobre a democracia brasileira,
Como é que tu avalias o retorno de Donald Trump com a retomada explícita da doutrina Monroe e pressões crescentes sobre a América Latina? Inclusive, no documento que ele lançou está escrito paz pela força, que é uma coisa que a gente sabia que isso estava sendo colocado em prática, mas nunca tinha sido escrito, porque os americanos tinham ainda uma certa constrição, né? Que paralelos tu identificas entre as ameaças à soberania que combateu lá nos anos 70 e a que enfrentamos hoje? O Brasil tem instrumentos políticos e diplomáticos para resistir a essas pressões externas, ou a nossa margem de manobra é menor do que a gente imaginava? A margem de manobra é menor do que a gente imaginava. E vamos deixar claro o seguinte: o imperialismo americano vive uma fase de declínio processual, não é declínio de fim, não é declínio de morte. Nessa fase de declínio, dentro da estratégia geopolítica do imperialismo, a América Latina é estratégica para o imperialismo. E desde a crise de 2008, Fernando, que os Estados Unidos começaram a redesenhar uma influência mais direta na América Latina. Por quê? Porque o nosso subcontinente sul-americano é a região do mundo mais estrategicamente importante. Petróleo, minérios raros, água, terreno para agricultura, região amazônica, Cordilheira dos Andes e Bacia do Prata. E não há conflito de fronteira entre os países. Por isso que o imperialismo estimulou, com o governo golpista Bolsonaro, a Venezuela. A luta contra a Venezuela. Exatamente, porque ele estimula para criar um conflito, porque os nossos interesses não são conflitantes. Por isso que quando eu estava lá, no governo, no Ministério da Defesa, a gente tinha uma definição da América do Sul. Entre nós é a cooperação, a dissuasão é para fora. E o que está acontecendo? No meu modo de entender, a integração geopolítica da América Latina é fundamental para um país como o Brasil. O tamanho do Brasil, a dimensão do Brasil, a dimensão territorial, populacional, a dimensão econômica, o Brasil não cabe em nenhum quintal. Vamos deixar isso claro. Se o Brasil aceitar a submissão, ele vai viver uma fase de crise. Não tem jeito. Por quê? Porque nós temos um papel de convivência, de equilíbrio, num continente crítico, estratégico, mas ao mesmo tempo estratégico. Segundo, o Brasil, para projetar um poder, ele tinha que ter mais autonomia. Primeiro, a integração latino-americana, e eu acho que a política nossa em relação à Venezuela foi marcada por dois grandes equívocos: questionar as eleições na Venezuela e não integrar a Venezuela nos BRICS. O outro problema, Fernando, é o seguinte: é que a integração latino-americana envolve uma nova política de defesa. O Brasil, não tem política de defesa nacional. Nós temos uma velha política de defesa com base na guerra interna, o povo inimigo, a esquerda é inimiga, é lei e ordem. Os militares no centro de tudo, né? E o mundo civil ali. Com autonomia e no centro de tudo para exercer a tutela. O que eu chamo de política de defesa que o Brasil exige nesse mundo multipolar? Primeiro, o bem-estar social do povo e do país. 2, investimento em tecnologia sensível, tanto na área civil como na área da indústria de defesa. 3, você estabelecer uma parceria com os países vizinhos, porque você não tem conflito. 4, você reestruturar as Forças Armadas. Vamos deixar claro: a quantidade de oficiais e a quantidade de quartéis do Exército não se justifica uma política de defesa. Uma política de defesa no Brasil tem que priorizar os oceanos e o espaço aéreo. Esse é o problema. Então, o programa nuclear, do ciclo do combustível nuclear, a base de Alcântara, o programa aeroespacial e a guerra cibernética são estratégicas para uma política de defesa. Não é para você fazer a guerra, é para você exercer o soft power, quer dizer, você diz o seguinte: eu tenho condições de defender diante de ameaças externas. Para isso, nós temos que ter uma agilidade, uma dissuasão, uma flexibilidade. E eu acho que esse debate não está ocorrendo. Eu esperava que no Lula 3 a gente fizesse um grande debate sobre política nacional de defesa. O Brasil carece de uma política nacional de defesa. O Bolsonaro levou as Forças Armadas a uma espécie de suicídio no papel delas. E agora nós ainda não tiramos ela do acostamento para botar na estrada. Tudo bem, o que está acontecendo, eles não estão fazendo pronunciamento, os generais foram condenados, mas
qual é a orientação estratégica, qual é a soberania do poder civil sobre o aparato militar, como vamos discutir o orçamento, como vamos discutir a reestruturação do território nacional. Um país que quer se industrializar, que quer crescer, não pode deixar de ter política de defesa. Para ter política de defesa, tem que ter forças armadas. Agora, essas forças armadas estão aí? Fernando, o mundo estava discutindo a modernidade da guerra com a guerra na Ucrânia. Míssil, drone, e o Brasil aqui discutindo urna eletrônica e acampamento em quartéis. Não dá, né? Menos. Pois é, eu tenho defendido, Genuíno, que o Exército Brasileiro é uma força, todas as Forças Armadas, né, não o Exército, os Exércitos como... Mas o Exército, a Aeronáutica e a Marinha são forças pré-modernas. Nós não conseguimos atingir sequer o nível de submissão que as Forças Armadas devem ter ao processo democrático, que alguns outros países já tinham em 45, logo depois da Segunda Guerra. Acho que nós somos pré-modernos. E aí eu quero te perguntar uma coisa. É possível uma política de defesa, uma política de segurança, que a gente pede há muito tempo, né, com concursos para o Ministério da Defesa, para que esse ministério não seja tutelado por militares e tudo mais, mas é possível se chegar a isso sem se mexer na estrutura de formação dos nossos militares? Não é possível. E a formação dos militares, ela é antiquada, é binária, ela é uma formação maniqueísta. Não é uma formação diante das perspectivas geoestratégicas do Brasil, dos cenários estratégicos do Brasil, da vinculação até histórica com os Estados Unidos. O Brasil tem que construir referenciais de defesa, e aí sim, isso penetrar nas escolas, da formação. E eu acho que por exemplo, a estruturação dos quartéis no Brasil é totalmente ultrapassado. Na hora do quartel em alguma cidade, na hora do engarrafamento, não dá para mobilizar a tropa. E é visível, é alvo. Você tem que ter coisas flexíveis, escondida, camuflada. Você tem que ter coisa ágil. Não tem sentido o Ministério da Defesa ficar no meio dos ministérios civis. O Ministério da Defesa fica fora. É outra área. Então, eu acho que o Brasil precisava discutir os elementos de uma política de defesa nacional. Eu defendi que o governo realizasse um modelo de conferência, fazer um diálogo com a academia, militares, especialistas, membros de partido, membros do Congresso, para fazer um diálogo. Tem que haver um diálogo sobre essas questões estratégicas entre civis e militares. Lamentavelmente, o golpe de 2016 retrocedeu, extinguiu o Instituto Pandiaca Loja, que era uma experiência que a gente tinha iniciado, acabou com o Conselho de Defesa Sul-Americano, que era uma integração no âmbito da defesa e de cooperação, extinguiu, e militarizou o Ministério da Defesa, botou o ministro da Defesa como militar. E nós não resolvemos o problema porque botamos o ministro da Defesa, que ele não é o representante do governo nas Forças Armadas, é as Forças Armadas no governo. Porque qual é o esquema? O presidente é o comandante supremo e o ministro da Defesa é o comandante político. Tá certo? É o comandante político. E eu acho que a nossa estrutura ela precisa passar por uma reforma. E quando a gente discute isso, nós não queremos incentivar essa contradição com militares, etc. Nós queremos abrir um debate democrático e franco com os militares sobre o que é estratégia, quais são as necessidades, o que é dissuasão no mundo de hoje, o que é a guerra moderna nos termos em que está colocado. Então, eu acho que esse é um debate que a gente devia estar fazendo com as Forças Armadas e com especialistas. O Brasil está sem uma política nacional de defesa. A Estratégia Nacional de Defesa do governo Lula foi um primeiro passo, mas ficou nela. Outra questão, enquanto a gente não tirar as Forças Armadas da ideia de segurança pública, ora a segurança pública quer ser Forças Armadas, ora a Forças Armadas quer ser segurança pública. Isso não dá. Segurança pública é uma atividade essencialmente civil, é uma atividade dirigida por um político e é uma ação do Estado que, no limite, usa a força, não a violência. Aí tem o problema da inteligência, tem o problema da coordenação, tem o problema da ocupação dos territórios, tem o problema da eficiência na prevenção, tem o problema da autocontrole através de perícias e ouvidorias autônomas.
Não tem nada a ver com o que a extrema-direita faz em política de segurança pública. Ela quer fazer a segurança pública como uma guerra, transforma o povo pobre em vítima, e inimigo. O povo que é bandido bom é bandido morto, mas nunca vai dar segurança, porque a cúpula está preservada, porque não age com inteligência, não age com audácia, com alvo, com perspicácia, né? Deixa eu mudar de assunto aqui. O senhor cumpriu 7 mandatos como deputado federal. Foi 7, né? Pelo que eu me recordo. Sim. E conhece profundamente a dinâmica do Congresso Nacional. As eleições de 2026 terão lógicas distintas para o Executivo e Legislativo. Enquanto a eleição presidencial pode se consolidar em poucos nomes, nós temos poucos candidatos que têm alcance nacional para isso, né? As disputas de governadores, Câmara e Senado seguem fragmentadas e regionalizadas. Na sua avaliação, o PT conseguiu formar uma nova geração de quadros competitivos para disputar esses espaços, ou seguimos excessivamente dependente de lideranças históricas, como propriamente o presidente Lula? Como construir uma bancada legislativa forte que sustente um eventual 4º governo Lula? A bancada do PT não pode ficar dependendo de emendas, de fundo eleitoral e de fundo partidário. A bancada do PT ela tem que ser constituída com aquilo que a gente define de tribuno, de dirigente político. E aí eu acho que o PT deveria ter avançado mais na reforma do próprio parlamento. O parlamento brasileiro é um sistema presidencialista. Você vê, é um absurdo o presidente da Câmara dizer, eu vou fazer a pauta, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo. O presidente do Senado é um presidencialismo dentro do parlamento. O parlamento não é presidencialista, pela natureza dele. Outra questão, eu acho que a grande deformação do parlamento foi a negação do caráter plural da atividade parlamentar. Segundo, o caráter de debate político. Terceiro, o caráter da disputa de projetos. O caráter da visão do orçamento. Por exemplo, qual é a visão que eu defendo para o orçamento? O PT tinha que defender. Você discute o orçamento com as prioridades nacionais. Projeto e subprojeto, programa e subprograma. Não emendas individuais. Emenda individual pulveriza tudo. Eu me recusava a fazer emenda individual no orçamento. E aí não tinha esse negócio de emenda impositiva, nem secreta, nem PIX. Então, olha bem, Fernando, essa execução do parlamento, ele virou um covil do fisiologismo, de uma direita, de uma oligarquia. Por quê? Porque o voto é uninominal. Segundo, porque não tem fidelidade. Terceiro, porque você não vota em bancada, você vota em nomes. E quarto, porque o cara que leva a ponte, o posto de saúde, a obra lá para o município. Então, você cria, e dentro disso você tem uma deformação. Quando você vota para presidente, o eleitor é um voto. Quando você vota para deputado, o eleitor não é um voto. Porque existe uma fórmula, uma herança da ditadura que diz nenhum estado pode ter menos do que 8 e nenhum estado pode ter mais do que 70. Isso quer dizer que você tem uma deformação na representação do voto em relação ao presidente da República. Mas quando os deputados se reúnem, são iguais, mas a origem que os produziu não é igualdade, não é de igualdade. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reforma no parlamento. E o PT formar no debate político uma nova geração de militantes. Eu, por exemplo, estou me dedicando a isso. Não quero voltar a disputar a eleição, não quero exercer cargo e quero trabalhar no plano da formação política. E eu acho que a gente devia formar novas lideranças. O problema é que o individualismo, que hoje é dominante, o neoliberalismo entrou dentro da esquerda, Fernando. E aí veio o individualismo, o eu sozinho, o negócio é a rede social, o negócio é o celular. Você não tem a ideia de projeto coletivo. A política perdeu a ideia de projeto coletivo, de projeto estratégico. O grande problema que o Brasil vive, eu espero que em 2026 a gente dê um salto de qualidade, é discutir quais as bases de um projeto democrático, popular, que sinalize, do ponto de vista da esquerda, uma visão antissistema capitalista, antissistema neoliberal, e que a gente resgate valores essenciais de uma visão democrática do socialismo. Então, eu acho que a gente tem que entender que é necessário uma reforma política mais profunda.
tá certo? Hoje, Dá para fazer essa reforma com o que está aí, Januíno? Não dá. Eu acho que o que nós podemos almejar em 2026, Fernando, é, primeiro, impedir que eles tenham 3/5 na Câmara. Impedir que a direita e a velha direita tenham 3/5. E aí a gente fazer uma eleição blocada para fazer uma bancada de deputados. 2, no Senado, evitar que eles tenham maioria absoluta. Isso é alcançável. E, a partir daí, a gente colocar o debate de reformas políticas institucionais. No processo, algumas reformas você faz pontuais, outras você faz pela metade, mas essa ideia de fazer uma reforma nas instituições, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, porque se a gente não enfrentar esse debate, que envolve a execução do orçamento, o sistema eleitoral e a relação dos poderes, tá certo? Que aí envolve o problema do judiciário. O problema do judiciário, Fernando, hoje o STF está cumprindo um papel importante e nós apoiamos. Mas, de vez em quando, aparecem problemas sérios, como, por exemplo, isso que foi noticiado, que ministros do Supremo foram consultados sobre um projeto de lei que vai tramitar na Câmara. Não é tarefa do Judiciário fazer isso. Isso é um exagero no que eu chamo de judicialização da política. Mas essa coisa começou com o mensalão. Pois é, deixa eu entrar nessa tua fala aqui para fazer essa pergunta, que você entrou exatamente na próxima pergunta que eu ia fazer, né? A fragmentação da direita não significa necessariamente a sua derrota. O centrão brasileiro sempre demonstrou uma capacidade camaleônica de se adaptar. Além disso, há sinais de que setores empresariais e do judiciário que não foram punidos agora pelo STF, porque até agora nós não sabemos quem financiou o 8 de janeiro, o STF já está dando por resolvido o problema, sem a gente ir atrás dos financiadores, mas há sinais de que esses setores buscam uma terceira via mais palatável que o bolsonarismo. Como alguém que enfrentou o que considera uma perseguição judicial sistemática ao PT desde 2005, mensalão, Lava Jato, você enfrentou tudo isso, né? Como é que o senhor vê o risco dessas forças se reorganizarem em torno de novos instrumentos de interdição da esquerda? E aqui instrumentos jurídicos, você estava falando do judiciário mesmo, né? Qual o papel, e aí diretamente, qual o papel que o sistema de justiça pode desempenhar no processo eleitoral de 2026? Você sabe que essa hegemonia, Fernando, ela se baseia no papel da mídia monopolista conservadora, nas instituições do Estado, PGR, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, instituições privadas poderosas, e você vê que as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às questões sociais têm sido, normalmente, posições conservadoras. Vamos deixar isso bem claro. E acontece que, por falta de uma reforma política que envolve a discussão do papel do Tribunal Constitucional, do fim da justiça militar, aquilo que nós batalhamos na Constituinte, nós temos um problema de uma oligarquização das instituições do Estado. Os mecanismos de democracia direta, democracia participativa, plebiscitária, são muito precários e limitados no Brasil. Portanto, eu acho que o sistema, ele mesmo com pulverizações, com vários partidos, com várias candidaturas, ele se junta na hora H. Eles podem trabalhar com 3 tipos de cenário. Um é criar uma situação tal que o governo eleito em 2026, no caso do Lula, seja constrangido a não mexer num programa de, por exemplo, na financiarização, na austeridade fiscal, não mexer... Um governo controlado, um governo amarrado. Amarrado. Segunda alternativa, que eu acho que eles não têm condições, porque, para isso, a extrema-direita tem dificuldade com a velha direita. É eleger um nome alternativo para completar o trabalho bárbaro. O que é? Terminar as privatizações, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Exatamente. Terminar as privatizações, eliminar os tetos constitucionais de saúde, educação e salário mínimo, fazer uma reforma administrativa para flexibilizar a gestão do Estado, a vinculação automática com o imperialismo americano, como uma opção ocidental, uma opção estratégica ocidental, e aí um governo, vamos dizer assim, que seria uma espécie de consenso imposto de um conservadorismo autoritário. Então, agora, esse cenário,
para eles construírem, nós temos que ficar atentos a um risco. Eles podem ter vários candidatos no primeiro turno, e quando chegar no segundo turno, eles se unirem em torno de um nome só. Veja o que aconteceu no Chile, o que está acontecendo agora. Então, nós não podemos achar. Eu acho que a situação de 2026 é uma situação delicada, porque tem muita coisa em jogo. Por exemplo, eu defendo que o Lula 4, ao longo dos seus 80 anos, ele tem que ser um governo. 2022 foi um governo de contenção, vamos conter o risco. 2026 tem que ser um governo de transformação do país. Então, a pauta da financiarização, a pauta do arcabouço fiscal, da meta inflacionária, pauta da segurança pública, pauta das Forças Armadas, a pauta da reforma na prestação dos serviços públicos, a pauta dos direitos para a população trabalhadora urbanizada, a pauta da luta das mulheres, a pauta da luta do povo negro, a pauta da luta dos povos originários, a pauta da luta da comunidade LGBTQIA+, a pauta da ideia de construir um futuro para o país, a ideia da esperança, do sonho, do futuro. O futuro, Fernando, foi interditado pela hegemonia neoliberal. Nós temos que libertar o futuro. Então, o governo Lula tem que ser esse ponto. E para o governo Lula fazer esse ponto, eu defendo claramente hoje uma coisa. A esquerda e a centro-esquerda têm que formar um bloco dinâmico para dialogar com Lula na campanha, para que ele não fique prisioneiro só da frente amplíssima, como aconteceu em 2022 e principalmente da governabilidade de 2023. Então, eu acho que veja bem, nós temos que ter uma estratégia de trabalhar com a tática e com a estratégia, com essa plataforma de objetivos básicos e mínimos. Porque qual é o problema que está colocado, e eu me coloco nessa perspectiva? Eu vivi essa geração toda da criminalização da política, da ditadura, da transição pactuada por cima, etc, etc. Qual é a nossa perspectiva? Dar espaço para as novas gerações, para a formação política, para o amplo debate político. O Brasil tem que resgatar o debate político, o debate de ideias, o debate de projeto. O governo Lula devia ser um grande incentivador de conferências, de plenárias. E o PT podia ser o polo incentivador, atrevido, rebelde dessa frente. Então, eu acho que é necessário a gente pensar mais. Por exemplo, sair do comodismo, sair do possibilismo, sair da tal correlação de força, sair do que não dá, porque a gente começa a ser capturado para uma ideia de seguinte, não dá, então a gente vai se dobrando, e acontece uma tragédia. Nós não podemos ser legitimadores do status quo com pequenas reformas. Aí nós temos que dizer o seguinte, eu estou fazendo reforma porque eu não posso fazer ruptura. Mas eu não esqueço de que certas questões, no programa do PT antes de 2002, dizia tem que fazer ruptura seletiva. Algumas coisas não dá. Você pode até perder no Congresso, mas não dá para você ficar calado. Você tem que ir para o enfrentamento. Marcar a posição. Claro, você marca a posição. Eu fazia isso, Fernando. Eu fiz isso durante 3 mandatos, marcava a posição. Aliás, a minha primeira marcação de posição na Câmara foi o discurso do centenário da morte de Marx. Marx vive. Então, maravilhoso. Para tu ver como a gente está conectado nisso, deputado, eu vou fazer a 5ª pergunta, mas o senhor meio que já respondeu. Eu só quero ser mais preciso nisso. Impressionante que o senhor foi adiantando as perguntas que eu ia fazendo aqui. A minha última pergunta o senhor atravessou décadas de luta. A verdade é essa. Se a gente fala sobre luta sobre soberania, luta política por igualdade, pela construção de um país mais justo, de um país... A gente lembra o nome José Genuíno, não tem como fugir disso, da guerrilha do Araguaia, a fundação do PT, da Constituinte, a prisão ilegal que o senhor... Ilegal, eu digo, injusta que o senhor sofreu no Mensalão, da resistência à ditadura militar, a resistência hoje ao lawfare. A figura de José Genuíno está em tudo isso. Olhando para 2026 e para além do calendário eleitoral imediato, né, que na sua visão, qual é a sua visão, na sua visão, o principal desafio estrutural que o Brasil precisa enfrentar? Se o senhor pudesse dizer ao presidente Lula, olha, nós temos que, nessa ideia de rupturas seletivas ou de controle dos processos de negociação,
Que transformação profunda, econômica, política ou institucional é necessária para que o Brasil finalmente rompa os ciclos de interdição das nossas experiências progressistas, porque a gente é que nem voo de galinha, a gente sobe, dá um voo, melhora um pouco a vida das pessoas e é abatido e as coisas caminham e terminam ali adiante, né? Como é que a gente rompe esses ciclos de interdição e constrói um projeto de desenvolvimento soberano e popular sustentável no tempo, meu caro deputado Genuíno? A crise, Fernando, colocou nas nossas mãos e na nossa perspectiva de cabeça 3 temas estratégicos de um projeto de futuro. O tema da soberania nacional, o tema da democracia e o tema dos direitos do povo. Esses 3 eixos podem compor a base de um modelo de governabilidade, de programa, e que a gente tem que dizer, primeiro, financiarização e limitação de gastos, nós vamos mexer nisso aí. 2, do ponto de vista democrático, nós vamos mexer na questão da segurança pública e da tutela militar. 3, nós vamos incentivar processo de democratização consultiva, participativa e plebiscitária quando temas de vulto se coloquem na perspectiva. E vamos institucionalizar as experiências de políticas públicas para não serem desmontadas por uma medida provisória, como aconteceu com muitas políticas públicas do Lula 1, 2, 3 ou de Dilma 1. E eu diria também que tem um problema para resolver. As pessoas não estão discutindo. As concessões de serviço público, Fernando, estão vencendo agora, porque foram os 30 anos do governo FHC que fez as privatizações. Energia, telecomunicações, petróleo, etc. Nós temos que estabelecer um outro modelo de concessões. Esse escândalo da Enel, da crise de São Paulo, como é que vai ficar isso aí? Então, eu acho que nós temos que fazer um programa que sinalize a ideia do futuro. E eu acho que esse futuro, nós deveríamos ser protagonista de uma alternativa antineoliberal. Por isso que nós temos como alvo principal a extrema-direita, não vamos deixar isso de lado, mas não dá para combater a extrema-direita sem enfrentar as bases do modelo neoliberal, que está materializado em financiarização, limite de gastos, etc. Então, eu acho que a gente devia ter um programa de transformação. O Lula, aos 80 anos, com a história rica que ele construiu desde quando foi sindicalista, ele devia colocar publicamente o seguinte: se eu estivesse no lugar dele, eu não estou. Olha, eu criei um partido, dirigi greves, nasci das lutas democráticas, sociais e políticas da década de 70 e 80, fundei um partido, participei da Constituição, assinei a Constituição, governei respeitando as regras e a Constituição, fui perseguido, mataram a minha mulher, não pude ver meu irmão morto e meu neto foi visto naquela situação. Classe dominante brasileira, eu quero apostar numa solução democrática, popular e socialmente justa para o país. E vocês topam um sistema tributário justo? Vocês topam mexer nos incentivos? Vocês topam mexer nos privilégios? Vocês topam mexer nos altos salários? Como é que é? Eu acho que o Lula tem autoridade para fazer esse discurso, viu? Eu acho que a esquerda tem que fazer uma frente de esquerda para colar no Lula e dizer: Lula, estamos contigo nessa perspectiva. Você, com 80 anos, disputando pela 4ª vez a presidência da República, com a tarefa de derrotar a loucura bolsonarista que tiraram a tampa do bueiro e ele apareceu. Porque o que é essa extrema-direita, Fernando? Tiraram a tampa do esgoto, do racismo, do patriarcalismo, do autoritarismo que vem da nossa história. Eu topo enfrentar isso. Mas eu quero saber se vocês topam ceder. Burguesia brasileira, cedam alguma coisa. Não pode só exigir que o povo ceda. O povo já cedeu tudo. E vocês não vão ceder nada? Nem tributar as bets, nem tributar os bilionários, nem tributar os bancos. Que história é essa? Eu acho que a gente podia fazer um discurso mais forte nesse sentido. Eu estou dando a imagem para deixar claro para você qual é a minha perspectiva para 2026. Pois é, o
O Ricardo Berzuini, que a gente conversou na semana passada, fez uma imagem muito bonita. Eu até queria te passar essa imagem. Ela disse que o mandato Lula 4, apesar do presidente, e a gente torcer que ele viva até os 120 anos, e aí, quem sabe, ele tem um quinto mandato, um sexto, né? Mas, objetivamente, é um dos últimos momentos em que o presidente Lula vai ter para pensar futuro, para pensar o Brasil do futuro, e o Brasil que os grandes homens como ele pensam do futuro, e o Berzoini disse que era o último momento que o presidente tinha para fazer isso, e sinalizou algo semelhante ao que outras pessoas vêm dizendo, que o presidente Lula precisava no seu mandato, no seu quarto mandato, fazer uma marca novamente, como ele fez lá no início. E aí tu trazes essa ideia de rupturas especiais e dessa discussão com a grande burguesia. Tu concordas que precisamos fazer em esse quarto mandato um mandato de reinauguração dessa esquerda progressista e não um mandato final, vamos dizer assim, ainda que a grande liderança, que seja o presidente Lula, necessariamente tenha que se afastar da política? Nós não podemos fazer um mandato de uma continuidade burocrática do mesmismo, de um reformismo de baixa tensão, não podemos. Nós temos que fazer um quarto mandato redesenhando os objetivos que nós queremos do país. E esses objetivos, o PT tem autoridade, o Lula tem autoridade para dizer quais são esses objetivos. E se nós não mexermos nas estruturas, nós temos que defender, Fernando, reformas estruturais para tirar o país dessa crise. A crise social é profunda. As relações sociais estão criminalizadas, estão destruídas. A violência é um absurdo. As condições de moradia da população, o nível de transporte, de vida, de saúde. Quer dizer, o país não pode viver desse jeito. Esse povo é um povo herói. E essa burguesia é canalha. Ela só pensa no lucro imediato. Quer dizer, eu citei esse exemplo do discurso Lula para mostrar, tudo bem, eu tenho que negociar com vocês, mas olha, vocês têm que ceder. Não dá para fazer o que o Centrão faz, negocia, mas só para manter tudo que está aí. Eu acho que tem que ser uma coisa nova. E essa coisa nova, Fernando, é uma espécie de, vamos dizer assim, de protagonismo de uma alternativa de esquerda. Aliás, a esquerda está carecendo de um protagonismo generoso, humanista, esperançoso, que discuta o futuro. E eu acho que uma disputa dessa aqui no Brasil, com Lula, isso tem repercussão no mundo, pela situação que a gente vive no mundo. O futuro da humanidade está encalhado, né, Fernando? O futuro da humanidade está capturado pela guerra, pela violência, pela migração, pela desgraça social, pela violência, o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a gente tinha que fazer uma coisa muito libertária, a gente tinha que fazer uma coisa muito utópica e sonho. E eu acho que é possível a gente fazer isso. Eu quero dizer que num governo assim, a gente tem que juntar a estratégia e a tática. Tem coisa que você faz imediatamente, e tem coisa que, mesmo que você faça imediatamente, você não pode esquecer o que você tem para o futuro. Eu faço uma autocrítica e uma revisão da minha militância política congressual. E eu acho que mesmo quando você luta por pequenas reformas, quando você luta por grandes transformações, o melhor reformista é o que luta pela revolução, em outras palavras. O reformista que só quer reforma é um péssimo reformista. Agora, quando você luta por transformações radicais, democráticas, estruturais, você conquista mudanças até no dia a dia, porque você tem lado, você tem objetivo, você tem aliados, você sabe o que vai construir. Eu sou um otimista. O Brasil tem oportunidades e faça. Nós temos que nos ater às oportunidades. E nós estamos diante de uma grande oportunidade. Juntar democracia, soberania nacional e direitos do povo. Essas coisas sempre estavam separadas. Getúlio era direito do povo e criação da Petrobras. Jango, reforma de base. Lula, crise social. Dilma, crise social. Lula, botar o povo no orçamento. O que nós estamos vendo agora, Fernando? Soberania nacional como um centro da agenda programática. Democracia reformulada com a crise do golpe de 2023. E a pauta do povo. A pauta do povo com todos esses temas que a gente está discutindo aí, desde os precarizados, dos uberizados, das mulheres, do povo negro,
até a qualidade de vida. A qualidade de vida do povo brasileiro está precarizadíssima. E nós não podemos ser responsáveis por isso. Nós governamos o status quo, mas não somos paladinos do status quo. Meu caro Zé Genuíno, só tenho te agradecer, estamos sobre a hora aqui, todo mundo aplaudindo, enaltecendo a tua postura aqui, as tuas falas, para a gente é sempre muito bom terminar o ano ouvindo toda essa esperança e todo esse conteúdo que você tem para nos trazer. Eu quero te agradecer demais a tua presença aqui, agradecer a todo mundo que continuou conosco até agora, para que vocês aproveitem agora o boa noite e depois o restinho do final de semana. Genuíno, que o presidente Lula te ouça, que você seja uma voz cada vez mais presente entre esses pensadores de política, porque, como todo mundo está dizendo aqui, não existe a possibilidade da gente pensar um Brasil de esquerda sem a tua presença ali, sem a tua fala, sem esse teu conhecimento todo. Eu tenho um enorme prazer de te ter como amigo e te ouvir toda hora. Para mim é um excelente aprendizado o tempo inteiro, te agradecer demais esse tempo, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, Fernando. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui e até a semana que vem.